Junho é o Dia Mundial do Ambiente. Na sequência decidimos convidar a Associação de Defesa do Ambiente de Loures, pouco tempo após o seu 15º aniversário, para uma partilha da ação e principais preocupações da ADAL. Connosco está Rui Pinheiro, membro da direção e um dos rostos de maior notoriedade da Associação. De uma forma simples, Rui, obrigado por teres aceitado o nosso convite. De uma forma simples, o que é a ADAL e quais os seus principais objetivos? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de podermos falar sobre estas matérias. A ADAL é uma associação de cidadania que tem preocupações com duas vertentes principais da nossa vida, com o ambiente e com o património, designadamente o património construído, mas também o património material do Concelho de Loures. E, portanto, é aí principalmente que focamos as nossas atividades e as nossas preocupações. Rui, nós já vamos aprofundar um pouco mais também as principais ações da ADAL. Agora queria perceber um pouco, e talvez com um pequeno resumo do teu percurso público, e conhecendo melhor o teu trajeto pessoal, e onde é que ele entronca então neste protagonismo da ADAL e quais as tuas principais motivações? Bom, a ADAL é uma associação e, portanto, reúne naturalmente um conjunto de pessoas que têm percursos diversos. O meu percurso é apenas mais um, mas, enfim, talvez se possa referenciar o meu percurso por uma diversidade de participações que tive ao longo da vida, desde clubes de futebol até, neste caso, a uma associação de natureza ambiental e patrimonial e, portanto, no resto eu posso dizer que a minha atividade não se destaca particularmente da dos outros e até não tenho propriamente uma formação que seja muito remetida para esta área e, portanto, a minha participação aqui trata-se de uma participação de cidadania. Mas quais são as tuas principais motivações quando fazes parte, quando compões a ADAL, desde a primeira hora? Quais são as tuas principais motivações pessoais? Bem, as minhas principais motivações são a preocupação com o território e com as pessoas. Eu sou natural do Concelho e portanto, tenho uma ligação afetiva e emocional, mas também tenho uma ambição de que o meu concelho seja um local bom, agradável para se viver. E sendo um concelho que ao longo dos tempos e pela sua natureza e localização teve um conjunto de problemas, por exemplo, esta área onde estamos, que era da denominada cintura industrial de Lisboa, era uma zona toda ela muito degradada, com problemas ambientais muito graves, dado que havia aqui um conjunto de empresas que provocavam forte poluição. E, portanto, acabei por naturalmente, e com estas minhas preocupações, por vir parar a uma associação em que as outras pessoas partilham estas preocupações comigo. Não existe combate sem motivação e sem exército. A filosofia já entendemos nas respostas anteriores. Quer perceber que quem compõe o corpo principal da associação, obviamente a esse corpo se juntarão todos aqueles que mais se identificam para um determinado tema ou abordagem. Mas qual é a base, digamos assim, do vosso exército? Bem, enfim, não obstante ser sociólogo, nunca fiz uma análise do grupo da associação, mas eu acho que se pode sintetizar naquilo que eu disse, que é um conjunto de pessoas que têm preocupações semelhantes àquelas que eu tenho, com o território, com as gentes, com a nossa história, com o nosso património e, sobretudo, com uma coisa que é essencial, que é com o nosso futuro, porque
há preocupações hoje muito grandes de toda a gente relativamente àquilo que possa ser o nosso futuro e aos impactos que as alterações que estão a ocorrer no clima parecem indicar. E, portanto, hoje como nunca, é preciso que este território e as pessoas estejam preparadas para fazer face, digamos, aos problemas que se nos vão colocando. É lembrar, e estamos aqui na zona ribeirinha do concelho de Loures, se houver digamos, o mar vier a subir como se prevê que venha a subir, esta zona vai passar a ser inundada, vai passar a estar inundada. E, portanto, a questão é como é que nós nos preparamos para isso, sendo que há aqui algumas das nossas vilas e cidades que estão muito perto da água. Vamos lembrar, por exemplo, que Sacavém, ali junto ao estuário do Trancão, vai provavelmente ter problemas muito sérios com a subida do nível do mar. E, portanto, em que medida é que nos estamos todos a preparar para isto? É uma interrogação, mas é também uma preocupação na nossa associação. Já vamos aprofundar um bocadinho mais também esse tema, porque, por outro lado, também o caudal do Rio Tejo também tem uma redução substantiva nos últimos anos, mas grande parte dos problemas, e até na sequência do que estás a dizer, extravasam a limitação geográfica da influência do projeto. Como se conciliam questões de perspectiva regional, nacional ou mesmo universal com o enquadramento local? Aqui o pensar global e o agir local prevalece neste tema? Sim, eu acho que essa é sempre uma dominante da nossa atividade e da atividade das associações. Nós temos um âmbito local, somos uma organização não governamental do ambiente de âmbito local, mas somos associados da Confederação Nacional das Associações de Ambiente e, portanto, temos a preocupação também de nos juntarmos aos outros, de nos articularmos com eles e termos uma perspectiva nacional e não apenas local. Evidentemente, a perspectiva regional eu quase diria que é natural hoje, porque quando discutimos o problema do Rio Tejo, não estamos nunca a falar apenas do Concelho de Loures. Okay. O Concelho de Loures é uma pequena parte do Rio Tejo, portanto estamos sempre engajados com os outros níveis de preocupação. Em que fase do ritmo da atividade se encontra a associação? Já existiram períodos de maior e de menor presença, existiram registros de maior crítica, outros de maior parceria, faz parte, obviamente. Resumindo, como está e tem evoluído recentemente o estado do ambiente, da saúde pública e do património cultural no concelho, na região? É um processo todo ele muito contraditório, sobretudo eu acho que a famosa pandemia marcou também a nossa associação. Ou seja, durante o ano de 2020 nós só conseguimos trabalhar alguma coisa, pode-se dizer assim, à distância e portanto não conseguimos articular atividades no dia-a-dia, nem entre nós, nem com as outras instituições. Portanto foi um ano, desse ponto de vista, muito marcante, que nos deixou também alguns maus hábitos. Há coisas que nós fazíamos presencialmente que hoje estamos com uma certa tendência por fazer via internet e por via telefónica, etc. E, portanto, isso retira um bocadinho a associação e a sua atividade da rua. Estamos a procurar reverter isso e, portanto, voltar à rua. Mas o que é que sentimos também? É que há uma menor participação e um menor envolvimento da generalidade das pessoas. Achamos que isso vai ser recuperável, achamos que pode ser recuperado, mas de facto neste momento as pessoas ainda não estão, por circunstâncias várias, não é apenas da pandemia, mas por circunstâncias várias estão menos participativas. E isto é uma coisa que se tem que mudar. Não é bem da nossa associação, é bem da democracia no país. Sem a participação das pessoas ou a participação
através de uns perfis na internet, onde se dão uns palpites e umas bocas, não vamos resolver problema nenhum. E, portanto, esse é um problema que, do ponto de vista da cidadania, está por resolver, precisa de ser resolvido em Portugal. Nas questões de maior abrangência, como as alterações climáticas, a água, a biodiversidade, a poluição, o desmatamento, qual o olhar da ADAL? Sabemos nós que a mais que atual questão da água tem sido prioridade na vossa preocupação. Qual o ângulo da vossa atuação? Deixava até como elemento de reflexão o facto de 25% a 30% da água potável que entra na rede de abastecimento ser perdida irreversivelmente. Isto em termos de média nacional, porque há concelhos que perdem mais de 80% da água que entra na rede. Qual é a moral para aumentar taxas ou valores de consumo se a maior parte do erro está a montante? Pois, nós consideramos que o problema da água é um problema muito grave. Durante muitos anos, décadas, em Portugal, achou-se que a água era inesgotável. E, aliás, eu ainda hoje, sobretudo com colegas de trabalho de outras regiões do país, ouço dizer, ainda a semana passada, um colega me dizia: não, isto na minha zona não haverá problemas de água, porque temos água que nunca mais acaba. Bom, a verdade é que zona a zona do país se vai verificando que esse não é o cenário. E, portanto, nós temos uma preocupação muito grande e temos um programa, digamos, para investigar e procurar perceber o que é que se estão a passar com as águas no nosso concelho. Desde a exploração de poços, ao tratamento das linhas de água, à qualidade da rede hídrica. Portanto, nós temos essa preocupação e achamos que as autoridades deviam ter mais do que o que têm. Portanto, há coisas, designadamente, por exemplo, aqui o problema do Rio Tejo, aqui ao nosso lado, é que, à medida que há menos caudal de água doce, a água salgada vai penetrando o rio e, portanto, vai contaminando terrenos férteis que haviam em toda esta zona, etc. Portanto, o problema da água é um problema muito sério que está correlacionado diretamente com as chamadas alterações climáticas, tem uma relação incontornável e no nosso país e no nosso concelho também não está a ser feito o que é preciso para conter a degradação da água, de um modo geral, e que nos acautele relativamente ao futuro e às necessidades futuras que vão haver de abastecimento de água potável e de regas, lavagem de ruas, etc, etc. São tudo processos sobre os quais ao longo dos anos se tem falado muito, mas tudo fica nos projetos e nada se concretiza. Um exemplo bem vivo é quando estiveram a ser construídas para servir o concelho de Loure as estações de tratamento de esgotos, havia a promessa de que dali resultariam águas que serviriam para a rega e para outros usos menos nobres. Até hoje está concretizado zero. Portanto, há aqui um trabalho imenso por fazer e as nossas preocupações são também chamar a atenção das pessoas e das autoridades que, se não se fizer a tempo, vai ser muito grave. Até no seguimento do que estás a dizer e transportando esse tema um pouco para a realidade local, a entidade responsável pelo tratamento e distribuição de água no concelho de Loures e Odivelas é o CIMAR. Qual é a vossa relação e capacidade de audição desse organismo perante as vossas preocupações? Bom, nós fizemos, para fazermos um diagnóstico à situação da água no concelho de Loures, levantámos um conjunto de questões que dirigimos a diversas entidades, perguntando, enfim, aquilo que é da competência de cada uma das entidades, perguntando-lhes que diagnósticos é que tinham, que registros é que tinham, como é que se processam as licenças, o que é que está previsto de intervenções, etc. Só o CIMAR é que não nos responderam. Portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente respondeu-nos, as Águas do Tejo Atlântico respondeu-nos, o CIMAR não nos responde.
Portanto, enfim, estamos disponíveis para colaborar a todo... Mas qual é o entendimento que tens dessa ausência de resposta? Bom, o meu entendimento são, a nível pessoal, a Associação não fez ainda uma reflexão sobre isso, continua à espera da resposta. Mas a minha opinião pessoal é duas coisas. Primeiro, o diagnóstico não está feito ao nível do CIMAR e não respondem porque não têm respostas. Por outro lado, acham que não têm que responder a associações que têm este tipo de preocupações porque são a autoridade e, portanto, acham que não devem responder. Porque, no mínimo, mesmo quando não se tem resposta, diz, para esse problema nós não temos ainda uma resposta, vamos pensar nela ou não vamos de todo, mas responde-se. Portanto, não dizer nada... Mas esse tem alguma legitimidade, o facto de pensar que a Associação não tem capacidade de nós achamos que não é um bom caminho, até porque a ADAL sempre esteve disponível para colaborar com todas as entidades e designadamente com as entidades do município de Loures, que é, enfim, o nosso habitat natural. E, portanto, sempre estivemos disponíveis para, e até mesmo ao longo do tempo, com diversíssimos protagonistas. Por exemplo, na área do ambiente já tivemos vereadores das principais forças políticas do concelho, do PS, do PSD, da CDU. Com todos tivemos sempre disponíveis para trabalhar e trabalhámos. Portanto, enfim, creio que o problema não é desse tipo, não tem que ver com a força partidária que está presente, provavelmente tem que ver com as pessoas que têm mais ou menos sensibilidade para o papel que as associações cívicas podem desempenhar. Há uma nova administração do CIMAR, pensas que poderás depositar alguma esperança num novo rumo, numa nova... Bom, nós neste momento, eu pessoalmente conheço, mas não de trabalhar, o novo presidente da administração do CIMAR, e é uma pessoa que, daquilo que eu conheço à distância, porque é uma pessoa de Odivelas, daquilo que eu conheço à distância, é uma pessoa que é capaz de estar aberta para uma colaboração diferente com a nossa associação. Espero que assim seja. Os outros membros do Conselho de Administração não conheço, mas espero que, sendo pessoas que vêm de novo, que querem saber, que querem aprender e que querem fazer alguma coisa, acho que estarão disponíveis certamente para conversar connosco. Rui Pinheiro, no que as alterações climáticas dizem respeito, no teu entendimento, qual é a parte que tem a origem no comportamento do homem e a que diz respeito a ciclos naturais do planeta? Isso para mim é muito difícil dizer, também não tenho formação técnica, mas acho que uma grande parte é o ciclo de vida do planeta. Se nós formos investigar a história, percebemos que há não sei quantos momentos da vida do planeta em que houve crises gravíssimas e, portanto, provavelmente é assim e terá que ser. Agora, também não há dúvida nenhuma de que nós provavelmente, em muitas coisas, e a ciência tem-no provado, temos acelerado e intensificado estes fenómenos. E também, ainda sobre o papel do homem, eu queria distinguir dois papéis diferentes, que muitas vezes se atira para cima do indivíduo, da família, a obrigação de fazer coisas, enquanto ao lado está uma indústria qualquer a produzir 100 mil vezes mais poluição do que o indivíduo sozinho, mas atiramos a responsabilidade para o indivíduo e não para a indústria. Portanto, há dois níveis, que é a nossa sociedade de consumo, o modo como estamos organizados, aquilo que provoca, digamos, os impactos do seu funcionamento, e depois temos o pequeno papel que cada um de nós pode desempenhar. Pode-se dizer, o nosso papel também é importante. É, sem dúvida que sim,
Mas não interessa nada eu ter um papel muito importante em casa, fazer a separação dos resíduos, poupar água, etc., se eu depois a seguir vou para a minha empresa, vou trabalhar e vou estar a contaminar um rio, por exemplo. Quer dizer, o meu papel é irrelevante. Portanto, eu acho que temos, não sei dizer em que percentagem é o ciclo normal de vida do planeta e o que é, digamos, o papel que o ser humano desempenha no planeta. Mas parece não haver dúvidas, por todos os estudos já feitos, que há uma intensificação e que os culpados somos nós. Portugal sofre de forma cíclica e aparentemente imparável as gravíssimas consequências dos incêndios. Loures, até porque tem uma mancha florestal de reduzida dimensão e um plano de prevenção coerente, tem evitado grandes catástrofes. Mas das nefastas consequências ninguém foge delas. No teu entendimento, este é o problema com maiores danos ambientais e onde a ineficácia das várias respostas dadas ao longo do tempo contribui para o constante agravar do problema? Eu acho que o território precisa de uma intervenção a sério nesse plano. Ou seja, nós precisamos de áreas florestais porque precisamos de sequestrar carbono. Nós precisamos de áreas florestais porque vamos precisar de refrescar o território para os embates dos picos de calor que se esperam no futuro, e precisamos de organizar o território com espaços de lazer também, de maneira a que isto funcione de forma articulada e que seja, digamos, uma resposta à deflorestação que tem ocorrido, às crises dos incêndios, que Loures não é muito afetado porque não tem muita floresta, mas que precisa de ter no futuro. E, portanto, quando se constrói uma cidade, tem que se ter um conjunto de aspectos em consideração, de equipamentos, de acessos, de transportes, etc. E quando se constrói, e deve-se construir floresta, é preciso também que a floresta já esteja preparada para responder aos desafios que os incêndios, por exemplo, lhe podem colocar, ou doenças das espécies, etc. E, portanto, tudo tem que ser pensado e planeado desse ponto de vista. Qual é o problema? É que não se está a pensar nada e não se está a planear nada. E é isso que me preocupa. Estas sucessivas catástrofes não têm deixado nenhum rastro de ensinamento a quem decide? Eu acho que tem deixado algum ensinamento a um pequeno grupo de técnicos que têm aprendido bastante com isto. Mas que estão longe do poder ou não? É porque acho que o poder não está sequer a perceber o problema e, portanto, não age em conformidade. Vamos ver, eu defendo uma coisa do ponto de vista pessoal e de cidadão, defendo uma coisa que acho que devia ter efeitos em todas as direções. Tem-se falado muito do PRR, não é? E que o PRR parece ser a solução para todas as coisas. Eu acho que o PRR não tem um tostão de investimento no combate ao analfabetismo. E o analfabetismo é muitas vezes um analfabetismo funcional. E, portanto, para se perceber, para as populações perceberem muitas vezes como é que devem lidar com os problemas, todos precisávamos estar mais bem informados e melhor formados. E não há investimentos aí. Portanto, vamos ter no PRR provavelmente muitas obras, muitos milhões de gastos. A questão é, e o que é que verdadeiramente fica para o futuro? Ficamos uma sociedade mais capaz de responder aos problemas que aí virão? Tenho dúvidas. A enigmática localização do novo aeroporto terá sempre consequências para o meio ambiente do concelho, até porque temos parte de um aeroporto dentro do nosso concelho. Tem alguma posição sobre a melhor escolha? Alguma vez foram ouvidos? Acredita numa solução equilibrada, porque soluções perfeitas também não existem? Nós apenas nos temos pronunciado
E recentemente pronunciámos sobre uma consulta pública a respeito de, digamos, de intervenções que vão ocorrendo no aeroporto, sobre o ruído, etc. E, portanto, nós participamos de modo ativo, sempre que podemos, nessas consultas públicas. A nossa opinião, de um modo geral, de algumas impressões que trocámos, num outro momento sobre a análise do problema do aeroporto, aquilo que defendíamos é que se deviam de aproveitar as infraestruturas aeroportuárias que já existem e, designadamente, numa visão mais global para o país, nós achamos que o aeroporto devia de ser aproveitado, o aeroporto de Beja, como apoio ao aeroporto de Lisboa, sendo ligado Lisboa a Beja por linha férrea. Uma das grandes contradições do nosso país é esta coisa espantosa de um país com 200 km de largura ter interior. E, portanto, como é que nós queremos que o interior deixe de ser interior, seja povoado, se evitem os incêndios florestais, se trava a desertificação, etc., se tudo o que fazemos, digamos, junto à faixa atlântica. Portanto, a nossa perspectiva é que esta é também uma oportunidade de criar polos de desenvolvimento mais para o interior do país, e se virmos à escala europeia, a distância de Beja a Lisboa é relativamente irrelevante relativamente ao posicionamento de outros aeroportos na Europa face à capital. Portanto, não percebemos, a não ser numa lógica em que há aqui negócios que interessam desenvolver, não vemos que possa andar-se tantos anos com tantos debates e tantas hesitações em torno de uma localização aeroportuária. Sim, mas essa não parece estar em cima da mesa neste momento, junto de quem eventualmente decide. Eu queria perceber também da tua parte, daquelas que são colocadas com maior ênfase. Há alguma que seja um mal menor? Há alguma circunstância que... Aparentemente, na minha opinião, o mal menor será Alcochete. Não vejo que aqui, até pelas razões que já aqui hoje abordámos, não vejo que possa ser o Montijo, onde só se pode construir uma pista e que corre o risco de no futuro vir a ser uma área inundada, tal como não vejo que aqui o Mochão da Póvoa possa vir, exatamente pelas mesmas razões, a acolher um aeroporto. Santarém, não conheço a localização, portanto não sei se faz sentido do ponto de vista de privilegiarmos o chamado interior do país. Acho que era preferível ir para Beja. Provavelmente nós somos irrelevantes para esta discussão, ninguém vai ouvir a nossa opinião. E, sobretudo, se o que está aqui em vista é outro tipo de negócios, então não seremos ouvidos de todo. Mas não havia necessidade do país, acho que o país precisa de se preparar para outras coisas e não estar a gastar o dinheiro que provavelmente vai gastar numa nova área aeroportuária. Rui, mudando de tema, como está, é uma pergunta com duas vertentes, como está a saúde do Trancão, de forma genérica, e o que falta fazer para limpar as linhas de água de forma a evitar as graves consequências das grandes inundações, como aconteceu recentemente. Mas eu queria perceber, no teu entendimento, como está a saúde do Trancão, que já esteve várias vezes quase a morrer. Exatamente. O Trancão já esteve absolutamente moribundo. E creio que em grande medida se conseguiu que recuperasse por 2 ou 3 factos. Primeiro foi o sistema de estações de tratamento que foram construídas no concelho há uns anos e que vieram melhorar substancialmente a situação. Depois, o facto de, com prejuízo de outros aspectos da nossa vida, muitas empresas que fecharam e que eram empresas poluentes
portanto, que reduziram também a carga de poluição lançada sobre o Trancão. E, numa pequena parte, a Expo 98 ajudou com a limpeza da parte final do Trancão, ajudou também a que pudesse o leito do rio ter ficado mais limpo, muito embora se tenha feito uma coisa muito má, que foi pegar nos lodos e nas lamas e pôr nas laterais do rio. Portanto, tudo aquilo que eram elementos poluentes puderam infiltrar-se de novo e, portanto, isso foi um ciclo. Mas, de um modo geral, o Trancão melhorou bastante. Nós estamos em crer que o Trancão, e portanto não obtivemos respostas ainda suficientes para perceber como é que está a ser monitorizada a qualidade da água do Trancão, mas creio que está mal acompanhado. E portanto o Trancão podia e devia melhorar. É evidente que, fazendo parte de um sistema, é preciso que o Rio da Costa, que o Rio de Loures e que o Rio Tejo também melhorem. Portanto, há aqui uma interdependência, digamos, destas linhas de água principais, de maneira a que globalmente possam melhorar. Mas aquilo que é a nossa convicção é que não há ninguém a acompanhar isto devidamente. O problema que se passa aqui no Mochão da Póvoa, que se está a desmoronar e a desfazer completamente, constitui até um potencial problema sério, porque pode vir a impedir a incineradora da Valor Sul de funcionar. E, portanto, isto tem consequências muito graves para a gestão dos resíduos urbanos na área de Lisboa. E isto é sinal de que os problemas do sistema hidrográfico desta região não estar suficientemente acompanhado e não receber as intervenções que merece. Falaste aí na Expo 98 e 25 anos depois, aqueles objetivos idílicos prometidos nessa altura nunca foram atingidos em relação ao histórico do Trancão? Nunca foram atingidos e é muito curioso até que ontem o Primeiro-Ministro dizia, numa visita que fez à área da Jornada Mundial de Juventude, que agora estão a ser cumpridas promessas de há 30 anos. Eu pago para ver se essas promessas vão ser cumpridas ou não. Eu tenho as minhas dúvidas. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou que iam desaparecer os terminais de contentores, etc, etc. As notícias que nós temos é de que eles vão desaparecer enquanto ocorrer a Jornada Mundial. Pois, a Jornada Mundial da Juventude. Está em aberto a possibilidade de regresso. Sim, está previsto que regressem. Portanto, não sei que promessas é que ele diz que estão a ser cumpridas, mas esperamos para ver. Agora, a verdade é que do lado da Expo e da área de intervenção da Expo 98, que ia até ao Trancão, há toda aquela área junto ao Trancão que era para ser constituída num parque, que não foi. O que apareceu foram prédios, um colégio e não sei o que mais é que ainda irá aparecer, porque se formos às plantas da época e às promessas da época que a Expo 98 nos trouxe, vamos ver que aquilo que foi prometido para aquela zona não está lá, estão coisas completamente diferentes. Rui, de uma forma resumida, pedi-te aqui a tua capacidade de síntese. E em relação à limpeza das linhas de água, de forma a evitar aquelas graves consequências durante o período de inundações que sentimos em dezembro? Não, esse do nosso ponto de vista, esse é um trabalho importante que está feito. As linhas de água têm vindo a ser limpas. Há linhas de água que foram alargadas para terem capacidade de encaixar água de modo a evitar que transbordem. Agora, há uma coisa que não é possível contrariar, que é a natureza do território, a rede hidrográfica densa que tem. Nós temos que aprender a viver com as cheias. Isto significa que não podemos pôr casas nem estradas
nas zonas de cheia. Só seria possível, com muita engenharia e com muitos milhões, evitar que a água corra por onde naturalmente tem que correr. O que nós temos que acautelar é que temos que sair da frente das linhas de água e das zonas onde as cheias ocorrem, onde os rios espraiam, e isso é absolutamente necessário porque é o que é natural. Rui, a abertura do famoso passeio ribeirinho, que pretende ligar Loures a Lisboa e a Vila Franca de Xira, onde nós muito perto estamos num dos pontos de referência desse passeio, junto ao Tejo, tem finalmente data apontada, apesar de algumas simulações anteriores. Qual a importância desta obra na qualidade de vida e bem-estar das populações? Bem, nós há muitos anos que achamos que é fundamental a requalificação desta frente ribeirinha. Se nós formos verificar, todo o arco ribeirinho do Tejo, quer na margem norte, quer na margem sul, foi sendo requalificada e Loures ficou como o ponto negro com a falta de requalificação e da possibilidade de permitir que as populações se aproximem do rio. Este passeio ribeirinho que está a ser construído agora é uma parte da resposta à aproximação ao rio. Só que, do nosso ponto de vista, está longe de ser a única coisa que é necessária. É preciso qualificar toda esta zona, proporcionar espaços de lazer, de estar e de fazer desta zona também uma zona nuclear de resposta à mitigação que é preciso fazer às alterações climáticas. Mas acreditas que este seja um passo determinante para que depois tudo o resto possa vir complementar, não é? Sim, sem dúvida, achamos que é um passo determinante e desde já chamamos a atenção para isto. É um trabalho exigente que a autarquia vai ter pela frente, que é de manter esta zona em condições de poder ser usufruída. No que ao Conselho diz respeito, dentro da vossa área de atuação, ambiente e património cultural, quais os 3 aspectos de maior preocupação, podem ter sido já referenciados ou não, e os 3 pormenores que merecem reconhecimento e destaque positivo, envolvam ou não a ADAL? Bom, eu diria que talvez as problemáticas da água sejam aquela que é a nossa preocupação maior neste momento. Nós temos um conjunto de projetos e de causas, mas até pelo tempo que estamos a passar e pelos investimentos que já estão a decorrer, eu talvez dissesse que a frente ribeirinha do Tejo em Loures devia de ser uma prioridade e a Quinta de Valflores, no qual o município já investiu muito dinheiro, precisa de continuar a ser tratada e, sobretudo, é preciso que se discuta e veja para que é que deve servir a Quinta de Valflores. A nossa opinião é que a Quinta de Valflores deve vir a constituir um polo universitário e um centro de formação para a área do ambiente. Achamos que há condições para se localizar ali e a proximidade que tem com esta zona, com a frente ribeirinha, com o cluster ambiental que existe no Concelho de Loures, era aquilo que devia ali acontecer. E, portanto, eu diria que estas são as nossas... 3 aspectos de referência positiva. 3 aspectos de referência positiva é os passos, embora tímidos, que se estão a dar no tratamento das linhas de água no Concelho de Loures, os passos que se estão a dar e esperemos que se consolidem de requalificação aqui da frente ribeirinha e talvez possa eleger como aspecto positivo
aquilo que todos dizem ao nível político ser sua preocupação, vamos ver se concretiza, que é de trazer para o Concelho de Loures centros de conhecimento e trazer empresas que tragam valor acrescentado e que possamos mudar o panorama do antigo Concelho Industrial para um concelho mais progressivo. Muito bem, já falámos um pouco em relação ao Cimar, eu queria perceber agora de uma forma mais abrangente qual é a relação da ADAL com o poder local, se é por norma consultada, ouvida e seguida nas suas posições, e se sentem alguma alteração com a entrada do atual Executivo Camarário? Bom, nós, como digo, achamos, de um modo geral, que há sempre uma desconfiança do poder político relativamente a nós. Há uns que acham que nós somos deste lado e outros que acham que nós somos do outro lado. Nós verdadeiramente não somos de lado nenhum. Cada um de nós terá as suas opções e as suas escolhas individuais. Como associação, não somos de lado nenhum, a não ser os dos interesses das pessoas do nosso concelho. E nós julgamos representar uma parte desses interesses, não são todos também, mas uma parte desses interesses. Portanto, a nossa relação em relação ao poder político é sempre de disponibilidade para colaborar, com todas as administrações municipais nos têm pedido para ajudarmos a integrar processos de candidaturas a fundos europeus, etc. E, portanto, temos estado sempre disponíveis. Grupos de reflexão vários sobre a Várzea de Loures, sobre o Palácio de Valflores e outros, tivemos sempre disponíveis para colaborar e demos sempre a nossa opinião. Agora, achamos que nenhuma das administrações se empenhou suficientemente em estreitar relações connosco e em ouvir a nossa opinião. Um caso paradigmático disto é o Paúl das Caniceiras, onde toda a gente, nós fizemos um périplo por todos os partidos, reunimos com a Comissão de Ambiente da Assembleia Municipal e todos dizem que partilham das nossas preocupações. Concretização, zero. Nada passa, e com as várias administrações municipais. E até queria dar notícia disto, tive ontem à noite notícia de que estava a haver no Paúl das Caniceiras um novo aterro, estava a ser feito um novo aterro. Portanto, começámos desde logo ontem à noite a desenvolver contactos para ver se conseguimos travar, ainda não tive tempo para ir ver o que é que se passa, mas para tentarmos travar o que quer que se lá passe. E, portanto, quando temos as forças políticas do Concelho todas a dizer que estão de acordo em criar ali uma área protegida, não é? E isto está a passar nas nossas barbas e nas barbas de toda a gente, portanto, isto significa que, de facto, as autoridades estão pouco disponíveis para nos ouvir. No sentido mais lato, no teu entendimento, a verdadeira preocupação ambiental dos principais decisores mundiais, ela existe ou trata-se de mera retórica política? Normalmente tentam impor regras a terceiros. Eu acho que há um problema grave na política mundial que eu acho que nós podemos ver um bocadinho nas nossas sociedades, que é o crescimento quase imparável, intravável do individualismo. E, portanto, nós vimos para a política mundial ser traduzido este individualismo em cada país se preocupa com as suas coisas, só com as suas coisas, ao mesmo tempo que temos organizações como a Organização Mundial do Comércio, que era para ser algo em que toda a gente colaborava, participava, etc, etc, mas vimos que estes fóruns mundiais
são a defesa de interesses muito estritos, muito particulares e de quem tem força em cada uma destas organizações. Portanto, temos um problema importante para resolver a nível mundial, que é o combate ao individualismo. Colocando agora o problema do outro lado, do vosso lado, existem ideologicamente falando donos da causa ambiental, as principais questões podem ser defendidas por todo o espectro do pensamento político, da esquerda à direita, ou existem incompatibilidades? Eu acho que, vamos lá ver, a grande incompatibilidade que há é que se possa acreditar que alguém defende o ambiente promovendo a poluição. Vou dar um exemplo para não ser nosso, vamos falar da Amazónia. Não é compatibilizável os interesses do chamado agronegócio com a preservação da floresta amazónica. O modelo de exploração da floresta não é compatível com a preservação da floresta. Portanto, a floresta é um bem renovável. Se for explorada na devida medida e nas condições que a natureza, digamos, permite, podem-se retirar valores económicos da exploração da floresta, mas respeitar e manter a floresta. Se arrasamos tudo para obter lucro fácil, não é? E rápido, é evidente que a floresta desaparece. Portanto, quem defende ideologicamente os modelos do agronegócio não pode simultaneamente dizer que defende, digamos, os princípios da defesa ambiental. Essa é a incompatibilidade. Relativamente, e portanto estou a dar um exemplo extremo, isto depois pode-se verificar em noutras coisas do nosso dia-a-dia. Não acho que hajam limites ideológicos, digamos, à defesa do ambiente, a não ser estes. Há evidentemente linhas vermelhas. Quem defende que a atividade económica está primeiro que tudo e o lucro é preferencial em relação a qualquer outro recurso que a sociedade possa aproveitar, é evidentemente que aí há uma incompatibilidade insanável. Que espaços existem para novos pensamentos, outras visões, novas ideias? Que fóruns são criados para que surjam refreshes nas dinâmicas no vosso âmbito associativo? Bem, sem dúvida nenhuma que é preciso repensar muitas coisas. A nossa sociedade, a nossa vida em sociedade precisa de ser repensada. O modo como partilhamos as coisas, como colaboramos, precisa de mais associativismo, de melhor associativismo e de um associativismo também, vamos dizer, adaptado aos dias de hoje, adaptado à digitalização, adaptado ao que as novas gerações aspiram, que não é o mesmo, evidentemente, que os meus filhos não pensam para o país e para o concelho o mesmo que eu penso. Eles têm já uma outra visão das coisas. E é preciso que esta integração intergeracional também funcione. A experiência dos mais velhos e as ideias novas dos mais novos têm que ser articuladas. Em que espaços é que isso acontece? Porventura na universidade, sim, mas também é preciso isto no dia-a-dia. E não há ninguém, não há outra instância que não o associativismo, onde isto pode ser feito com verdadeiros efeitos. No teu entendimento, como está o conhecimento público do trabalho desenvolvido pela ADAL? É sempre insuficiente, quer dizer, hoje os fenómenos comunicacionais tornam muitíssimo difícil que uma pequena associação como a nossa consiga penetrar. Nós também temos um site, nós também comunicamos pelas redes sociais, etc, etc. Mas nós estamos, com as nossas questões, nós estamos a procurar que as pessoas pensem, estamos a procurar que as pessoas participem, estamos a procurar que as pessoas se envolvam. Há um comodismo generalizado e um individualismo que tem sido fomentado na sociedade que torna muito difícil que a mensagem da ADAL penetre.
nós fazemos o que está ao nosso alcance, mas os nossos meios são muito poucos para combater o estado geral de, eu diria, outros interesses que as pessoas têm e que nós não conseguimos chegar tão bem. Felizmente, há um grupo de pessoas, eu diria, se calhar umas centenas, talvez uns poucos milhares, 2 ou 3 milhares de pessoas que vão dando atenção àquilo que a gente faz, que participam connosco em passeios, em caminhadas, em opiniões, etc. Mas a esmagadora maioria da população do concelho, aliás, temos tido até políticos a dizer que desconhecem a nossa existência e que não faziam ideia do que é que nós do que é que nos interessa e das nossas causas. Portanto, é difícil, é uma luta muito difícil. Rui, uma última questão antes do desafio final, e eu queria te perguntar e pedir, apelava à tua capacidade de síntese, quando se fala de projetos e postura sustentável, essa terminologia engloba preocupações e respeito pelas vertentes económica, social e ambiental. Estamos perante mais um simples mito urbano ou, na realidade, a assunção desta combinação é claramente visível na maioria das dinâmicas atuais? Se a sustentabilidade é um mito urbano? Eu acho que não. A sustentabilidade tem que ser... Em termos da prática, depois nos projetos e nas dinâmicas. Mas a sustentabilidade tem que ser uma utopia. Tem que ser uma utopia no sentido em que há sempre aspectos da nossa ação, da ação humana, que não são sustentáveis, não são tendencialmente sustentáveis. Mas, portanto, nós temos que procurar, temos que perseguir essa utopia, temos que procurar tudo o que façamos ajude a que se possa permanecer para o futuro, para as futuras gerações, condições pelo menos iguais àquelas que nós tínhamos. Esta é uma obrigação essencial do ser humano nos dias de hoje. E, portanto, a sustentabilidade, do nosso ponto de vista, não é apenas ambiental, porque sabemos que economicamente temos que viver, culturalmente temos que nos desenvolver e, portanto, a sustentabilidade tem múltiplos aspectos. Agora, nós achamos que é uma utopia pela qual vale a pena lutar todos os dias e não pode ser apenas um slogan, tem que ter tradução prática. Se fosse governante, começaria exatamente pela educação e pela formação cultural das pessoas como base para que a sociedade possa ser sustentável. Rui, para terminar, temos o desafio final, é já uma tradição no nosso Louros em Podcast. Eu tenho 4 afirmações e pedia que classificasses de 0 a 10 cada uma delas. A primeira é: Louros está no bom caminho ambientalmente falando. 3. Outra, o papel, o trabalho, o desempenho da ADAL tem influência decisiva na melhoria da qualidade ambiental do concelho? Eu acho que daria 6 a essa afirmação. Tendo em conta as múltiplas preocupações, a ADAL irá estar cada vez mais interventiva no cenário atual? 6 também. Para terminar, o planeta está numa situação de emergência ambiental que põe em causa a sua existência? 8. Obrigado, Rui, e muito obrigado também à Associação de Defesa do Ambiente de Louros. Obrigado. Aproveito para relembrar que atingimos o nosso primeiro ano de conteúdos regulares. Foi precisamente em junho de 2022 que começámos esta enorme aventura. Estamos muito satisfeitos com os resultados, por isso, parabéns a todos nós. Obrigado a toda a valorosa equipa.